Fala pessoal, beleza? Hoje dia 22 de junho, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice logo no primeiro candle do dia, ele ativou aqui um padrão técnico bem importante, que o mercado inclusive tinha deixado aqui um padrão no dia de ontem, que foi o seguinte, o mercado tinha deixado dois topos, né, um menor que o outro, né? E aqui, ó, o mercado tinha deixado de forma bem definida uma região de suporte. Então o mercado estava estruturando basicamente um pivô de baixa. Que se caso houvesse rompimento desse fundo aqui, o mercado basicamente sinalizaria uma falha na continuidade da alta e uma possível correção dos preços. Então, logo nesse primeiro candle do dia de hoje, o mercado basicamente ativou de fato essa venda, né, essa queda, e até se a gente der aqui um zoom out, a gente percebe que está vindo de uma LTB, né, desde o dia 14, então bateu na LTB no dia de ontem, fez um topo menor e hoje ativou essa possibilidade de venda. Então esse candle aqui foi um gatilho de venda. E aí, pessoal, a gente tinha esse cenário aqui, ó, né, vamos pegar aqui essa amplitude dessa caixinha, né, desse range e fazer o seguinte, como o mercado ele ativou esse range, né, esse pivô de baixo, para a gente determinar alvos, era simplesmente a gente copiar essa amplitude e vir colando para baixo, certo? Se a gente fizer isso a cada continuidade de movimento, a gente conseguiria encontrar aqui uma região onde o mercado veio simplesmente cravar o 300% dessa amplitude, tá? Perfeitamente, beleza? Então esse range projetado depois do rompimento veio cravar aqui 300%. E essa região, inclusive, é uma região de confluência com o suporte aqui de sexta-feira, né? Olha lá, ó. Suporte de sexta-feira confluiu perfeitamente com esse alvo aqui dessas caixinhas projetadas, beleza? E aqui é o seguinte, pessoal, infelizmente esse dia, que foi um dia simplesmente fácil de operar na parte da manhã, é o dia que as pessoas mais têm dificuldades. Por quê? Porque as pessoas simplesmente querem adivinhar fundo, né, e saem comprando, sendo que o mercado está dando todos os sinais técnicos de queda. Né? Pô, Adriano, me mostra quais são os sinais técnicos que o mercado está dando que ele iria cair. Primeiro ponto, né, acho que é o ponto mais simples. Médias móveis. Médias móveis são rastreadoras de tendência. Quando as médias estão flat, né, médias horizontais, o mercado não tem direção. Quando as médias estão caindo ou quando as médias estão subindo, o mercado pega direção. E se o mercado está em tendência, a forma mais fácil de você ganhar dinheiro é operando a favor da tendência. Então, olha lá, médias caindo, né, direcionais para baixo, afastadas uma das outras, isso mostra o quê? Força e direção do movimento, né? Beleza, primeiro sinal técnico, a gente tem aqui as médias móveis. Segundo sinal técnico, e um dos mais importantes, pivôs de baixa, galera. Pivôs de baixa. Ah, Adriano, mas sempre quando eu vou operar pivô, sempre quando eu vou operar rompimento, eu sou estopado. Isso daí é crença limitante. Você tem que entender que quando você vai operar rompimento, provavelmente você está sendo estopado porque você está operando regiões onde as médias estão flat, o mercado não tem direção, logo o mercado está consolidado. Se você vai operar rompimento de mercado consolidado, você vai tomar stop mesmo. Aí quando o dia fica direcional, você fica com medinho de operar e pegar tendência. Aí a conta não fecha mesmo. Então a grande questão, galera, é o seguinte: se as médias estão acima dos preços, afastadas e direcionais para baixo, o mercado está forte para baixo. Aí o que a gente tem que esperar? Tem que esperar o mercado simplesmente dar esses sinais técnicos aqui para nós. Estão vendo? Ó? Então vamos lá. O mercado deixa essas regiões de fundo e todos os fundos que são rompidos a favor da tendência com candles de ignição têm continuidade de movimento. Então o mercado no dia de hoje, ó, além desse candle, né, que ativou esse pivô de baixo, olha lá, o mercado caiu, deixou um fundo, subiu, rompeu com candle de ignição. Então aqui é um gatilho de venda. Deixou esse fundo, subiu, caiu, deixou um gatilho de venda. Deixou esse fundo, pivotou, rompeu o fundo com candle de ignição, gatilho de venda. Médias móveis extremamente fortes, direcionais, afastadas. Então assim, galera, não faz sentido comprar num dia onde o mercado só está caindo. Infelizmente, quem perdeu dinheiro foi porque mereceu. Infelizmente, quem perdeu dinheiro mereceu, porque ficou caçando fundo. Ao invés de operar na tendência, fica operando igual um psicopata na contra-tendência. Eu falo isso com propriedade porque eu já fui uma dessas pessoas, que eu tive que perder muito dinheiro para depois aprender, né, na dor, que eu não deveria fazer isso.
Então hoje, infelizmente eu falo isso, até pode soar como um pouco de prepotência da minha parte, mas não é, tá? É porque eu vejo que muita gente faz besteira, né? Eu tento dar um bom direcionamento e as pessoas infelizmente continuam fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Graças a Deus com esses conteúdos gratuitos que eu estou gerando para vocês, eu consigo ajudar muita gente e eu recebo muito feedback. Então isso para mim já é algo assim bastante satisfatório de que com um conteúdo gratuito estou ajudando bastante gente e as pessoas estão aprendendo bastante. Então isso daí acaba compensando, né, esse lado que eu fico chateado das pessoas perderem dinheiro, sendo que o mercado está dando todos os sinais e a pessoa está indo lá operar contra, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Vamos falar dos gatilhos aqui. Então esse candle aqui foi um gatilho, certo? Esse candle aqui foi um gatilho. A gente não consegue visualizar porque isso aqui é o gráfico de 5 minutos, mas aqui no 2 minutos, que é um gráfico que eu gosto de operar muito, o mercado deixou um gatilho de venda aqui também, tá? Esse candle aqui foi um gatilho de venda, beleza? Aqui pelos 5 minutos, como esse candle rompeu o fundo e estava ancorado na 9, tudo bem que o stop aqui fica um pouco mais caro, mas também gerou um gatilho de venda, né? E se a pessoa veio trabalhando de forma técnica, protegendo o stop, protegendo a operação, descendo os stops a cada rompimento de fundo, a pessoa veio fazendo trailing stop, né? E obviamente deve ter carregado a operação até essa região de fundo. A gente percebe que quando o mercado chegou nessa região de fundo, inclusive, ó, deixa eu até apagar esses gatilhos que eu desenhei aqui para vocês. Quando o mercado chegou nessa região de fundo, a gente percebe que se a gente der um zoom out, a gente tem uma outra angulação de uma outra LTB aqui, ó. Se a gente ajustar essa LTB, deixa eu ajustar aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece? A gente consegue identificar esse cenário, ó, de defesa, defesa, né? Olha aqui, ó. E como essa LTB estava servindo como resistência nos preços, depois que essa LTB foi rompida, ela serviu agora como suporte. Inclusive a gente tem essa região de defesa, né, que forma aqui obviamente uma região de convergência. Além de ser alvo das caixinhas, é uma região de suporte do fundo de sexta-feira e também uma LTB que acabou virando aqui uma região de suporte também, tá? Então nessa região de convergência a gente percebe que os preços eles cravaram aqui, né? O mercado fez um fundo maior que o fundo anterior, ativou uma figura gráfica também que é um W, né? Que basicamente o mercado fez um fundo duplo e subiu. Inclusive essa subida, se a gente pegar esse fundo com esse topo, tá? Aqui a gente consegue identificar que essa correção foi exatamente no 50% de Fibonacci, né? E aqui é um ponto bem legal porque a gente consegue identificar que o mercado trocou polaridade com essa região de fundo anterior, né? Olha lá, o mercado trocou polaridade, então essa região aqui que era um suporte agora virou aqui uma resistência, aí o mercado voltou a cair. Aqui a gente tem um ponto bem importante, galera, que é o seguinte: depois de uma queda, o que o mercado começou a fazer aqui? O mercado fez uma LTB, né? O mercado trabalhou numa LTB, só que ao mesmo tempo ele também trabalhou aqui numa LTA. E depois de um movimento de queda, isso daqui basicamente é o que? Um triângulo simétrico. Triângulo simétrico normalmente é figura do que? De continuidade de movimento, né? Só que como não teve rompimento dessa LTA para baixo, o triângulo ele foi descaracterizado quando o mercado rompeu essa região aqui, ó, através desse candle de ignição. Tá? Então ele descaracterizou a continuidade da queda pelo fato de ele ter rompido essa angulação para cima, certo? E quando ele rompeu esse topo aqui, o que a gente teve? A gente teve um cenário onde o mercado tinha deixado esse fundo e essa região de fundo. Esse topo, então como o mercado fez esse movimento e rompeu aqui, ele ativou um pivô de alta. Então quem entrou comprado aqui e identificou e teve paciência de esperar o rompimento desse topo, simplesmente deve ter projetado essa angulação para cima e deve ter se dado bem, porque olha só, se a gente pegar esse fundo com esse topo, aqui foi o gatilho de entrada e depois que teve esse rompimento desse topo, a pessoa simplesmente pegava isso daqui e só projetava aqui para cima, tá? A gente percebe que o mercado veio simplesmente fechar exatamente aqui nesse primeiro alvo de Fibonacci em confluência com a LTB, tá? Porque essa LTB aqui, desde o topo do dia 14, com o topo de ontem, se a gente estender ela, olha lá onde que o mercado veio fechar, tá? Então o mercado fechou a região
fechando o alvo de FIBO com a região da LTB, tá? E foi exatamente aqui no candle de leilão, beleza? Então essa foi a visão aí que eu tive em relação ao índice no dia de hoje, beleza? Já no dólar, pessoal, o dólar também ele acabou fazendo uma estrutura bem interessante, né, de continuidade da queda. Logo no início do dia, ele acabou pegando velocidade aqui para cima, né, acabou ficando consolidado. Aqui que eu falo para vocês, ó, isso daqui que é média flat, né? O que é média flat? É média lateral, né? Não tem direção. As médias ficam horizontais no gráfico, daí o mercado fica picotando para tudo quanto é lado, né? Ó. Então, aqui o mercado picotou para baixo, picotou para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, aqui não tem direção. Então, quando o mercado não tem direção, não tem o que fazer, tem que sentar na mão e esperar o mercado andar, né? Agora, olha a diferença do mercado em tendência. Né? Você só vem pegando operação de venda a favor da tendência, piramidando posição e aumentando seus lucros, né? Então, o que aconteceu? O dólar, nesse caso, ele também trabalhou num cenário, né, de range, porque o que aconteceu? Ó? A gente tinha essa amplitude e essa amplitude foi rompida, né? Olha lá, através desse candle aqui. Se a gente pegar essa amplitude e colar para baixo, copiar e colar, o dólar veio aqui para casa dos 4.970, né? Que foi 100% dessa amplitude projetada para baixo. Só que, claro, antes disso, né, o que o dólar fez? O dólar trabalhou aqui numa angulação, né, que a gente tinha aqui, ó. Ele travou nessa região de defesa da VWAP do dia anterior. Claramente a gente vê isso daqui, né? Dois topos menores. Ele estava trabalhando nessa angulação dessa LT. Nesse candle aqui rompeu essa angulação. Então aqui caracterizaria também uma possibilidade de entrada, né? Nesse candle já. Depois a gente percebe que o mercado voltou, fez o pullback, ancorou na LT rompida e depois virou para baixo. Esse candle aqui caracterizaria uma possível continuidade da venda. E também, né, pessoal, como eu sempre falo, além de você trabalhar com o espelhamento, você também pode trabalhar com as projeções. Porque o mercado aqui nesse caso, olha o que ele tinha deixado. Ele tinha deixado essa região de fundo, né? A gente tinha um topo mais alto que o topo anterior. Então, quando o mercado rompesse essa região de fundo, você poderia trabalhar aqui projetando esses alvos para baixo. Então, esse candle foi o candle gatilho que ativou esse pivô de baixo. E aí, se você trabalhou nesse cenário aqui de pivotar essa angulação para baixo, o que você poderia fazer? Ó? Partindo desse fundo, você pega os níveis de FIBO e vem traçando para o pé do pivô para verificar onde que o preço vai. Então, olha lá, ó. Aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, tá? E aqui o terceiro alvo, obviamente, acabou não pegando, porque o mercado fechou antes, mas provavelmente aí nos próximos dias vai acabar cravando também, tá? Então o mercado, se você estivesse trabalhando no cenário de pivô de baixa, esses seriam os alvos aqui do dólar, né? Claramente aqui o 100% desse pivô de baixa foi cumprido. Se você estivesse trabalhando aqui com o cenário do espelhamento projetado para baixo, né? Essa angulação aqui, se a gente copiasse, daria aqui, né? Então se a gente pegar esse topo com esse fundo aqui e jogar 100% para baixo, é exatamente o mesmo alvo, tá? A gente consegue perceber. E dentro disso, galera, como o dólar estava estruturando a continuidade do movimento, a gente já consegue perceber, ó, médias móveis afastadas, direcionais para baixo. Então o que é que a gente tem? A cada rompimento de fundo bem definido, ó, o mercado deixou esse fundo. Rompeu com ignição, é continuidade de movimento. Ó, esse fundo definido, rompeu com ignição, é continuidade de movimento. Ó, esse fundo definido, rompeu com ignição, é continuidade de movimento. Olha lá. Esse fundo definido, rompeu com ignição, é continuidade de movimento. Desde que esteja perto das médias móveis, não tem por que não entrar. Tá? Porque você está pegando a continuidade da tendência, galera. Esse negócio de não opera o rompimento porque dá stop. Repetindo, isso daí é crença limitante. Né? E crença limitante nada mais é do que o resultado que você teve. Você acredita que aquele resultado é o que vai acontecer para sempre com você, mas na verdade você está operando da forma errada e precisa reajustar. Porque operar rompimento de mercado lateralizado, com certeza, vai tomar stop. Operar rompimento de mercado em tendência é a forma mais lucrativa que tem para se operar. Tá? Porque os movimentos mais longos acontecem justamente nesse cenário. Tá?
Então aqui o dólar ele foi simplesmente desenhando para vocês, né, para nós, diversos movimentos lindos aqui, ó, de continuidade de movimento, ó. Todos esses candles aqui, ó. Aqui nesse caso, por exemplo, quem vendeu aqui já deve ter colocado stop aqui e foi estopado, né? Foi tirado da operação, mas depois o dólar obviamente deu de presente de novo esses candles aqui, ó. Esses candles aqui, olha lá, na continuidade da tendência, né? E obviamente se a pessoa veio operando a favor da tendência também, a pessoa deve ter ganho bastante dinheiro aí no dólar no dia de hoje, tá? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e again, porra!